nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, Jesus, tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse é seu Jesus. Esse é o seu Senhor, seu Salvador. Esse é o seu Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e render graças a Ele de todo o teu coração. Oh, gente, é para Ele. Como é que a gente ainda não tem essa consciência que é para Ele? Às vezes vamos por culto olhar para as pessoas e olhar para Ele. O culto é para Ele. Se você está servindo, esse serviço é para Ele. É um culto a Ele. Ah, Senhor, mas eu vim para o culto servir. Torne o seu serviço um culto a Deus. Deixe o seu serviço ser um culto a Ele. Deixe ser uma devoção e não uma obrigação, mas devoção por devoção por devoção. Aleluia, te rendemos graças, Senhor Jesus. Exalte a Ele. Quando Ele é exaltado, a presença de Deus é manifesta. Quando Jesus é exaltado, reconhecido. E é você que faz isso. Aleluia. Aleluia. Te rendemos graças. Jesus, Tu és o amor da minha vida. Tu és o sentido do meu viver. Tu és a motivação de todos os dias para me levantar e estar de pé. Tu és minha motivação para viver. A minha motivação está em você. O meu estímulo para viver está em você. O meu estímulo ainda para passar alguns dias aqui na terra está em você. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o amor da nossa vida. Você pode dizer que Ele é o amor da tua vida. Diz aí baixinho ou alto, mas diz para Ele: Jesus, Tu és o amor da minha vida. Tu és o meu sentido de viver. Quando Ele é o sentido de viver, bye bye depressão. Quando Ele é o nosso sentido de viver, depressão passa longe. Quando verdadeiramente Ele é o nosso sentido de viver, quando apostamos todas as fichas da nossa vida nele. Aleluia. Bye bye depressão. Bye bye tristeza. Bye bye melancolia. Bye bye mau humor. Está um remédio aí para mau humor, para melancolia, para desânimo. Ele ser o centro da nossa vida, a motivação do nosso viver. Levante suas mãos, bote sua carne no lugar. Sei que ela queria sentar já, não é?
Bota ela no lugar. Porque para adoração é tão fácil, é tão rápido a gente querer sentar. Não é a mesma coisa quando a gente está servindo, não é? Porque para adoração, para devoção, a gente deixa a carne incomodar e se rende a ela. E perde um momento como esse de adorar o Rei. Porque a carne gritou e a gente quer ceder a ela. Coisa que a gente não faz em outros lugares. Coisa que nós não fazemos em outras situações. Fazemos quando é para adorar. Fazemos quando é para reconhecer o Senhor. Precisamos mudar isso na nossa vida. Aleluia. Ele sendo o centro. Ele sendo o centro. Tudo vai valer a pena. Todo esforço vai valer a pena. Todo esforço vai valer a pena quando Ele é o centro. Quando Jesus é o centro, todo esforço vale a pena. Tudo vai valer a pena, tudo tem sabor de vida. Mesmo quando as pessoas estão cheirando morte, você está sentindo cheiro de vida. Aleluia. Porque Ele é o centro. Oh, glória. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Obrigado, grupo do louvor. Diga, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Amém? Temos algumas limitações nesse culto, não é por conta da feitura aqui do púlpito, mas é para melhor. Amém, gente? Às vezes nós nos participamos de alguma limitação, mas se aquilo é para trazer algo melhor, a gente vai entender bem o que está acontecendo. Amém? Então daqui para quarta-feira nós teremos o púlpito aqui pronto para a gente celebrar 10 anos. Não sei se você está alegre, mas eu estou satisfeito com o meu Senhor, fechando um ciclo de 10 anos. Estamos aqui há 10 anos, junto com você. Você é participante disso, mesmo você que chegou há pouco tempo. Eu acho que as caixas aqui tem que virar para ali também. Ó. O pessoal dali não está ouvindo, não. Oi? Só essa... O que foi que aconteceu? Então não está dando para ouvir, não dá para girar a mão um pouquinho para cá, não? Oi? Mas não pode girar assim, aquela para cá? Tá bom. Amém? Então vocês podem vir para cá, ó. Vem para cá, tem solução para tudo. Não venham para cá. Vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Vocês, quem não está ouvindo aí? Desse lado aqui. Então venham para cá, você que não está ouvindo. Vale a pena essa mudança, né? Porque a gente tem dificuldade até de mudar de uma cadeira, quando fala em mudança. A questão é a atitude. Se eu não estou ouvindo, eu vou para um lugar onde eu vou ouvir, porque eu não quero perder. Aleluia. Glória. Então eu estava falando em limitações, né? Temos essas limitações aqui de caixa, né? Mas vai ficar melhor. Amém, gente? É hoje porque a gente teve que fazer assim. Isso aqui está sendo feito em tempo recorde. Homens de Deus, segunda-feira, chegaram de 7 e terminaram aqui meia-noite, né? Creio que foi sobrenatural isso aqui. E vai continuar sendo nessa igreja, porque estamos debaixo de um sobrenatural. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos comemorar 10 anos, amém? Então, traz um presente para a tua igreja, para a igreja que você ama. A tua presença é um presente. A tua presença para celebrar a Deus. Celebrar o quê? Tudo que Ele fez nesses 10 anos na tua vida, enquanto você esteve aqui. Eu creio que você tem testemunho para dar, não é? Desse lugar aqui. Amém? Aleluia! Que você resolveu plantar raízes e frutificar. Aleluia! Então teremos de quarta até domingo celebração aqui, tá certo? À noite, 8 horas, até o sábado, no domingo, horário normal, e no sábado pela manhã, e no sábado e no domingo pela manhã, 9h30, tá bom? O pastor Suedo vai dar
mais informações, mas eu quero te motivar a esse tempo de celebração, aleluia, que vai ser tremendo. Você concorda? Aleluia, Deus vai fazer grandes coisas, nós vamos receber muitas coisas. O que Deus colocou no meu coração nessa noite foi falar sobre compaixão. Eu não sei nem como definir. Eu encontrei definições no dicionário, algumas definições boas, mas eu creio, por mais definição que a gente tenha sobre compaixão, nós só vamos saber quando ela estiver se movendo em nós. Compaixão não é algo que vai ficar só por definição. A definição ajuda. A gente compreender o que é compaixão, isso ajuda. Mas compaixão não é só definição. Compaixão não é só um ensino bom. Eu sei que precisamos do ensino. Mas sabe, compaixão é algo que está relacionado a amor. Está relacionado a amor. Eu vou dar algumas definições aqui. Mas eu creio que nesses últimos dias Deus quer que a gente se mova em compaixão. A mesma compaixão que se moveu em Jesus Cristo. Eu não sei se você tem desejo de que a mesma compaixão que esteve em Jesus Cristo se mova em você. Você já pensou sobre isso? Sabe, e a gente pode começar pensando sobre isso, para que depois que pensemos sobre isso, venha uma próxima fase, o desejo sobre aquilo. E essa noite eu creio que é um despertamento para mim e para você, Igreja de Cristo da Terra, para pelo menos começar a pensar sobre compaixão. Porque possa ser que Isaías, fazendo uma avaliação, e como ele iniciou dizendo, eu não sei nem o que dizer sobre compaixão, talvez seja porque essa compaixão está tão lá embaixo, está num nível tão pequeno. E sabe, compaixão faz parte da vida cristã, da vida em Deus, da natureza de Deus. Está relacionada à natureza de Deus que recebemos quando nascemos de novo. Mas, será que estamos agindo em compaixão? Será que provamos de compaixão? Sem nem pensar nisso, a gente nunca vai provar o que é compaixão. Se nem pensar, a gente pensa sobre isso. E cada um faz sua avaliação. Não estou condenando ninguém, eu estou me avaliando. Amém? Eu não sei o nível de compaixão que está em você. Mas eu posso medir a que está em mim. E você pode medir a que está em você. Aleluia. Como coisas estão sendo faladas. O primeiro ponto é: onde compaixão ocupa lugar no meu pensamento? Eu penso sobre isso. A primeira coisa é: eu penso sobre compaixão. Está dentro do meu rol de estudo. Porque não adianta a gente passar logo para outra fase e falar sobre desejo de se mover na compaixão que houve em Cristo, que a gente viu em Cristo, que a gente vê em Cristo, sem nem ao menos iniciar pensando sobre o assunto. Esse assunto precisa primeiro encontrar lugar nos nossos pensamentos. Pensamos em muitas coisas e tem tantas coisas importantes que pensamos, e porque elas são importantes, ela tem lugar no nosso pensamento, na nossa meditação, não é verdade?
Tudo que é importante para nós tem lugar nos nossos pensamentos. Nós meditamos sobre aquilo. Tudo que diz respeito a uma importância de valor que a gente estabelece para a nossa vida tem um lugar no nosso pensamento. Tem um lugar no nosso dia a dia. Por quê? Porque consideramos importante. E dentro desse rol de importância nessa noite, eu creio que o Espírito quer levantar compaixão para que pelo menos comecemos a pensar sobre. Para que hoje à noite seja o início de um novo tempo no corpo de Cristo nessa igreja. Porque Deus tem em vista fazer algo maior. Mas Ele precisa de ambiente para fazer. As coisas grandes de Deus não são feitas em qualquer ambiente. O ambiente precisa ser formado, não é assim? Fé precisa estar envolvido. Fé é um ambiente formado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um ambiente formado. E tudo é pela fé. Nós nos movemos pela fé. Fé não é um sentimento. Amém? A fé bíblica. A fé bíblica não envolve emoções, apesar de termos emoções, mas emoções não vão ditar a vida de fé, porque se ditar a vida de fé já não é vida de fé. O que vai ditar a vida de fé para nós é a palavra. É o que a palavra diz e a gente se move sobre ela. Isso é vida de fé. É Deus dar uma instrução para mim e para você, e mesmo que o meu sentimento não queira, eu dou lugar àquilo que a Bíblia está dizendo e ajo à altura. Isso é fé. É quando Deus apresenta a vontade dele para mim e a minha vontade não está de acordo, mas eu submeto essa vontade que não está de acordo à vontade de Deus esclarecida. Isso é vida de fé. Aleluia. É quando tudo naturalmente conspira para a direção que Deus me deu para tomar, e eu observo tudo aquilo e prefiro ficar com a direção de Deus. Quando tudo está conspirando contra, isso é vida de fé. Aleluia. É quando uma pessoa faz o mal para nós e há um julgamento que ela não merece o nosso bem, e quando ela precisa, a gente faz o bem a ela. Isso é vida de fé. Aleluia. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É quando a gente vive nesse mundo onde o mal reina e o mal se levanta contra nós, e nós vencemos o mal com o bem. Isso é vida de fé. Aleluia. É quando a nossa alma julga aquela pessoa e diz: ela não merece a minha atenção. E você diz: isso não é ação de amor. O amor não faz assim. O amor não guarda ressentimento de ninguém. E a gente age à altura desse amor, se comportando como esse amor fala, como esse amor se move. Isso é vida de fé. Se não for ação, é só balela. É só um engano, é só um assentimento mental. Não é a fé bíblica em operação. Então fé precisa estar envolvida. E compaixão, fé precisa estar envolvido. Agir em amor, fé precisa estar envolvida. É pela fé que a gente anda em amor, manifestando a natureza que já temos. Não é algo que está em falta em nós. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Gente, isso não é uma historinha não, isso é verdade. E precisamos receber isso como verdade para poder aplicar na nossa vida, nas situações diversas que vamos enfrentar. Aleluia. Então vamos começar
pelo menos a pensar sobre compaixão mais. E uma vez que nós pensarmos, meditarmos, falarmos com os nossos botões, a gente fala tanta coisa com os nossos botões, não é? Você tem de expressão, falar com os próprios botões, falar consigo mesmo. A gente fala tanta coisa durante o dia. Vamos colocar no rol compaixão. Amém? Falando consigo mesmo sobre compaixão. Se a gente começar pensando sobre isso, compaixão vai tomar uma conotação na nossa vida. Amém? Diferente do que nos encontramos hoje, nessa noite, nesse lugar. E com certeza esse nível vai aumentar, a água vai aumentar. Aleluia. Compaixão. Aleluia. Compaixão. Vou trazer algumas definições sobre compaixão. Hoje é noite de a gente iniciar a pensar mais sobre compaixão. Pelo menos o início. Para algo maior, para um nível maior. Compaixão, eu encontrei no dicionário, significa piedade e dó. É ter dó de uma pessoa, é ter pena de uma pessoa. Estou falando aqui em definição, não estou dizendo que essa é a correta. Amém? Você vai encontrar isso, essas definições. É bom um bom dicionário bíblico, amém? Que você possa extrair de lá, não é? O que significa no grego. Amém? Então diz assim: ajuda, altruísmo, amparo, auxílio, beneficiação. Tudo isso é definição que eu encontrei sobre compaixão. Existe outra definição também: a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa ou de si mesmo. Outra definição: a compaixão tem um elemento adicional de ter um desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Gostei dessa, você gostou? A compaixão tem um elemento adicional de ter um desejo de aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Eita glória! Eu não sei se por essas definições vocês vai continuar, e eu também, estimulados a estudar sobre compaixão. Porque já deu para perceber que envolve a outra pessoa. E eu não sei se a gente está em alta ainda, como igreja, de quando um assunto refere-se ao outro e não a nós. Qual o nível de interesse que a gente tem por aquilo? Eu não sei quando ou como, quando estamos sentados e algum ministro chega para falar um assunto bíblico inspirado, e aquilo diz respeito não a nós, primariamente, mas aos outros. Qual a nossa recepção? Qual o nosso estímulo agora de ter vindo para o culto? Qual o resultado que a gente tem naquele instante e momento? É de arrependimento? Desinteresse agora? Porque vamos falar de uma responsabilidade nossa para com os outros? Será que isso nos desestimula naquele instante e momento de ouvir a palavra? De continuar concentrado, tão quanto nós ficamos concentrados quando a mensagem se refere primariamente a nós? Será que é a mesma recepção que nós temos? Ou vai bater logo um sono? E o sono vem como justificativa de tanto trabalho durante o dia? Mas eu vou te dizer, depende do assunto. Porque quando o assunto nos interessa, sono não vem não. Vem até, mas a gente domina. Porque geralmente quando o assunto é para mim, do meu interesse, que vai alcançar a minha vida, eu vou te dizer, o sono pode vir, mas a gente domina. Mas quando é para os outros,
Quando a mensagem é para os outros, que parece que não vai nos alcançar, que traz mais responsabilidade para nós do que para os outros. É com a mesma avidez que a gente se comporta. É com o mesmo interesse de ouvir, de meditar e de colocar em prática a instrução dada. Será que é assim? Pois compaixão se refere aos outros. E eu não sei qual o interesse que se levantou em você agora. E se eu estivesse sentado ali, qual seria o meu interesse? De ouvir sobre isso. Porque diz respeito aos outros. Aleluia. Amém. Compaixão se refere aos outros. Eu não vejo Jesus tendo compaixão de si mesmo. Você vê na Bíblia? Eu não vejo Jesus tendo compaixão de si mesmo. Eu não vejo compaixão sendo usada para si mesmo. Compaixão é usada para os outros. Se move por causa dos outros. Se move por causa da situação dos outros. Então, primeiro ponto que a gente tem que perceber aqui, se estivermos pensando em nós mesmos, compaixão nunca vai se mover. Nunca vamos provar dessa compaixão que houve em Cristo e que deve haver nos seus filhos, na igreja. Se o nosso interesse é simplesmente por nós mesmos, e isso está em alta, compaixão vai estar em baixa. A primeira coisa que temos que ver e nos localizar é quanto ao interesse maior por nós mesmos ou pelos outros. Buscamos os nossos interesses tão somente, e quando os nossos interesses são feridos, que reação temos? Porque quando se busca o próprio interesse, a primeira reação é se isolar. Eu sei quando uma pessoa está buscando o seu próprio interesse. Eu não estou dizendo aqui que é toda vez que isso acontece, é o próprio interesse. Mas tem algo muito forte ali de próprio interesse quando eu vejo pessoas se isolando. E não sou eu que digo, não, é a Bíblia que diz, provérbio. Aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Se você está se isolando, observa se não é você buscando o seu próprio interesse, se não é Isaías buscando o próprio interesse. Porque se estiver buscando o próprio interesse, isso tem que ser ajustado. Para viver o Evangelho na sua pureza, para viver o Evangelho na sua genuidade, o genuíno Evangelho, o Evangelho que a Bíblia apresenta. Aleluia! Se o interesse próprio estiver em alta, gente, compaixão passa longe. Mas compaixão não é tão importante assim, não. Eu não vejo compaixão como algo tão importante na vida cristã. Será que não é? Será que Deus não está buscando uma igreja cheia de compaixão? Será que Deus não tem essa expectativa? Porque essa atitude de compaixão iniciou-se nele. Teve compaixão pela humanidade. Será que Deus não tem esse interesse, o nosso Pai, de ver uma igreja se movendo em compaixão? De ver seus filhos manifestando um sentimento profundo do seu coração, sendo espelho e sendo extensão da sua vida e do seu coração? Será que Deus não tem interesse nesse assunto chamado compaixão? Basta que a gente olhe para a vida de Jesus. Basta que a gente estude a vida de Jesus. A gente vai ver compaixão lá em tantas situações. E toda vez que Jesus se movia em compaixão, um milagre grande adiante se manifestava. Ia deixar isso para o final, vou falar agora para você se animar com a mensagem. Quando Jesus, sempre que a Bíblia fala, era movido por compaixão, algo grande, poderoso da parte de Deus se manifestava. Não era em favor dele, não. Era em favor do povo.
Porque compaixão se move por causa da necessidade do outro. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que observar é se estamos buscando só o nosso interesse. Se tudo que fazemos para o reino, na verdade precisamos ser sinceros nisso, viu? Deus não despreza um coração sincero e contrito. As nossas atitudes dentro do reino, elas vão manifestar e declarar o nosso interesse. Onde está o nosso interesse? Reações declaram se o nosso interesse está em alta, em detrimento ao interesse do reino, ao interesse de Cristo. Porque podemos estar fazendo muitas coisas no reino por interesse próprio. E quando esse interesse é ferido, a gente já toma uma reação, se isolar daquilo. E aí a gente levanta tantos argumentos, menos o verdadeiro. Menos a causa verdadeira, que é o próprio interesse buscado. E quando é ferido, já desanima, já não quer mais saber daquilo que está envolvido. Por quê? Interesse ferido, contrariado. Então, quando o próprio interesse está em voga, em alta, compaixão passa longe. Porque eu vou repetir, compaixão tem a ver com o outro, com a necessidade do outro. Aleluia. Jesus via a multidão. Para a compaixão se manifestar, a gente precisa estar no meio da multidão. Tem que estar no meio do povo, tem que estar com gente. Isolado, compaixão passa longe. Isolamento é buscar o próprio interesse. Jesus via a multidão e se compadecia dela. Porque Jesus olhava para a multidão e começava a compreender o estado delas. Onde elas estavam, como elas estavam. Os efeitos de uma vida sem Deus. Aleluia. Pedro chegou para Jesus falando que ia morrer e depois ia ressuscitar no terceiro dia. Pedro, inspirado, disse: tem compaixão de ti mesmo, Jesus. Se compadeça de você mesmo, isso não vai acontecer com você. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo qual o erro disso, a ponto de Jesus identificar que era uma inspiração de Satanás, dizer: para trás de mim, Satanás. Porque você só cogita das coisas dos homens e não de Deus. Eu fiquei: Senhor, onde é que está o erro aqui? Onde é que está a identificação de uma inspiração satânica? Para essa frase que parecia tão boa e um cuidado de Pedro para com Jesus. Se Jesus tivesse ido para aquela cruz com pena de si mesmo, não haveria justiça naquele ato. Não haveria legalidade naquele ato, porque aquele ato não foi por causa de si mesmo, mas por causa da humanidade. Se Jesus tivesse ido para aquela cruz com compaixão, com peninha de si mesmo, não teria sido legal aquele ato de justiça. Por isso que Jesus disse: para trás de mim. Eu estou indo para aquela cruz por amor e por compaixão a essa humanidade que se perdeu. Estou parafraseando aqui. Eu vim fazer a vontade do meu Pai.
E eu sei bem qual é a vontade dele. É que creiam em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A vontade dele é salvação para essa humanidade, movido por amor, por compaixão. Compaixão não se refere a si mesmo. Quando a gente está, vem algum conselho, tenha compaixão de si mesmo, a pessoa sabe o que é isso? Autocomiseração, pena de si mesmo. E isso precisa ser melhorado em nossas vidas. Pena de si mesmo, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim o quê? Tadinho é quando você não tinha Jesus, mas você tem Jesus agora. Ficamos usando tantas coisas, judia de mim, porque eu não sou merecedor desse amor. É essa a nossa cantiga? É esse o nosso vocabulário, por acaso? Ou é aceitar o amor dele, mesmo sem merecer? Dizer, eu não merecia, mas você resolveu me amar, eu aceito o teu amor e vivo por ele. Aleluia! A nossa alma gosta que as pessoas cheguem com peninha para nós. Às vezes botamos uma carinha triste, só para ver alguém nos afagar. Isso é carência na alma. E a alma precisa ser purificada pela palavra, para não vivermos os nossos dias aqui na terra como se não tivéssemos uma realidade em Cristo tão boa, tão maravilhosa, tão poderosa. Não só para nos alcançar, mas para alcançar os outros. Porque quando eu não estou vivendo a vida de Deus, não sou eu que estou sendo só privado daquilo, não. São os outros. Eu estou defraudando as outras pessoas de receberem aquilo que se moveria através de mim. Porque o evangelho pensa nos outros. É pegar ou largar o evangelho. Porque o evangelho diz respeito ao interesse dos outros e não de si mesmo. Isso é evangelho genuíno. Aleluia. Evangelho genuíno é isso. Está se movendo em compaixão. Primeiro, porque o topo dos interesses está nas outras pessoas e não em si mesmo. Precisamos avaliar isso. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, é um bom capítulo 13, né, gente? A gente está em 10 anos aqui, mas a gente vai chegar em 13. Vai ter um 3 aqui, 13 anos. Se Deus quiser, né? Aleluia, eu creio que Ele quer. Aleluia. O amor não busca o seu próprio interesse. Compaixão está ligada a amor. E amor não busca o seu próprio interesse. Compaixão não está relacionado a si mesmo. Compaixão está relacionada aos outros. Já começamos a pensar sobre compaixão? Porque para pensar sobre compaixão, a gente vai pensar em amor. Pensando em amor, a gente vai pensar nos outros. Porque todo o evangelho é isso. Toda instrução de Deus é para alcançar os outros, percebe? Aleluia. Abre, por favor. Filipenses, capítulo 2, 19. Eu amo esses versículos aqui. Então a gente pode ter muita definição de compaixão, mas eu vou te dizer uma coisa. Só provando, a gente vai ter uma definição acertada. Só dando lugar. Eu falei essas definições aqui, mas eu vou te dizer uma coisa. Só dando lugar, meu irmão. Não é uma coisa que você vai saber apenas por definição e por ensino. É como salvação. Não é? A certeza de salvação que a gente tem no coração. A gente consegue transmitir às pessoas isso? Não. Você disse, rapaz, eu tenho uma certeza. Você não pode colocar isso dentro da pessoa. Ela tem que experimentar aquilo, ou não?
Você prega sobre salvação, você, leva o perdido à salvação, mas quando ele aceita Jesus, ele prova de algo dentro que a gente não consegue expressar. Ou tentar colocar dentro da outra pessoa aquilo que a gente sente, ou aquilo que a gente percebe por dentro quando nasce de novo. Não é assim. Eu creio que compaixão é assim também, só provando, só experimentando. E existem caminhos a seguir para experimentar a respeito de compaixão. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz. Não é 4 não, gente, perdão, 2, 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho, junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Veja Paulo enviando uma pessoa, e ele identificou o mesmo sentimento em Timóteo que havia nele. Dentre as pessoas que estavam lá, ele disse, eu estou enviando Timóteo, porque ele tem um sentimento igual ao meu. Ou seja, ele busca o interesse de vocês. Porque alguns aqui comigo buscam o seu próprio. E não buscam o que é de Cristo. Então entenda agora. Quando eu busco o meu próprio interesse, eu não estou buscando o que é de Cristo. Eu não sei se isso ficou mais grave para você, mas para mim ficou. Porque até quando não envolvia Cristo, eu ainda estava ali, mexendo a papinha, comendo pela beirada. Mas quando ele diz assim, eles buscam os seus próprios interesses e não o que é de Cristo, pronto, aí o caldo engrossou. Aí Isaías ficou, Cristo está envolvido nisso, não é apenas eu não é? Então, quando eu busco o meu próprio interesse, eu não estou buscando o que é de Cristo. Quando eu busco o interesse dos outros, eu estou buscando o que é o do meu rei, o que é de Cristo. Precisamos perceber se o que fazemos por interesse próprio, por algo que a gente vislumbra alcançar, obter, ser beneficiado por causa de uma ação. Isso é buscar o próprio interesse. Deus não precisa disso para manifestar na minha vida e na sua vida aquilo que Ele tem para você e para mim. É num ambiente de interesse pelos outros que Deus alcança os nossos. Porque Ele não vai ensinar a gente errado. E eu vejo aqui Paulo enviando alguém que tem o mesmo sentimento. Que sentimento? Buscar o interesse de vocês. Eu creio que Deus está buscando no meio da igreja o mesmo sentimento que há no coração dele para enviar. Pessoas que busquem, filhos que busquem o interesse dos outros, porque isso é buscar o interesse de Cristo. E tudo isso aqui é caminho para a compaixão se manifestar na nossa vida. Primeiro ponto é buscar o interesse dos outros. Sabe, é se compadecer com a necessidade dos outros. Não é a minha, tadinho de mim, não. Ei, é o outro. De mim Deus cuida. Eu tenho Senhor, eu tenho um pastor. Eu confio que Ele cuide de mim. Mas a gente está tão preocupado e tão atento para as nossas próprias coisas que não tem tempo para o outro. E às vezes nós estamos vivendo pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. E estamos deixando de desfrutar o braço da graça. Da graça se manifestando na nossa vida. Por isso que às vezes a vida cristã fica pesada.
Quando essa não é a proposta dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A proposta dele é alívio. A proposta dele é que você viva bem. A proposta dele é que você viva a vida de Cristo, a vida Zoé, que nós carregamos no nosso coração, não só para nós, mas esse viver essa vida vai enriquecer outras pessoas, porque o alvo vai ser sempre as outras pessoas, mas você e eu estamos sendo alcançados. Por quê? Porque essa vida passa por nós. Não tem perdas em Deus. Não existe perdas em Deus. Amém. Quando eu busco o interesse do outro, eu estou buscando o interesse de Cristo. Não há perda nisso. Como achar que há perda no interesse que interessa a Cristo? Não há perda. Aleluia. Isso é caminho que nós estamos estudando nessa noite e começamos a pensar sobre compaixão. Isso precisa ser dito, isso precisa ser avaliado. Por quê? Porque compaixão diz respeito aos outros. E isso é evangelho. Aleluia. Deus quer fazer grandes coisas. Abre, por favor, Salmo 145. Vamos citar alguns versículos aqui e encerrar. Salmo 145. Cento e 45, 9. Diz assim: o Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Outras versões, no lugar de ternas misericórdias, fala compaixão. Amém? É para com todos. Não é para com alguns, não, é para com todos. Não é porque a pessoa não faz parte do nosso meio, não é crente, que a gente já descarta ela de um movimento, de uma ação de compaixão. Jesus olhava para o perdido, pessoas que não eram, nem acompanhavam ele. Jesus entrava na casa de pecador. Zaqueu subiu naquela árvore, todos viram um pecador naquela árvore. A compaixão viu um fruto. Aleluia. Movido de compaixão, nós vamos ter outro olhar. Outro olhar para as pessoas. Nós vamos ter um outro olhar para o defeito das pessoas. Movido de compaixão. Compaixão não alisa erro. Compaixão não encobre erro. Compaixão não se associa a pecado. Mas compaixão tem um olhar no que diz respeito a quem errou e a quem pecou. O fato de agir em compaixão com uma pessoa que errou não quer dizer que a gente está aceitando e concordando com o erro dela. Uma vez eu fui aqui na nossa igreja falar com uma pessoa, por causa de algo feito, ela ia perder a liderança, como perdeu, porque tinha que ser feito. Mas eu estava pronto para sentenciá-la, dizer poucas e boas, como achando que ia ajudar aquela pessoa, da forma que ia falar verdades. Mas Deus, naquele momento, me ensinou sobre compaixão. A compaixão, quando olha para um caso como esse, sem compaixão, quando a gente vê alguém que errou, um líder, um pastor, alguém, uma liderança, sem compaixão a gente estabelece logo uma sentença. A gente quer que a cabeça role, tem que perder. É esse sentimento. Sem compaixão é assim. Com compaixão, a sentença vai ser aplicada. A sentença não vai deixar de ser aplicada. No entanto, a compaixão, aquela pessoa cheia de compaixão por aquela que vai aplicar aquela sentença, aquela disciplina, a compaixão diz algo. A compaixão sente pesar, porque uma cabeça vai rolar. Não sei se você entendeu isso.
A compaixão não fica torcendo, incentivando, dizendo, batendo o martelo, tem que ser punido, tem que receber a sentença. Isso é seco. As sentenças, as disciplinas precisam ser aplicadas, mas quando você está com compaixão, a mesma sentença vai ser aplicada. Mas há um sentimento de perda por uma cabeça que vai rolar, por alguém que vai atrasar a sua caminhada em Deus. Vocês estão entendendo, gente? Compaixão não vai deixar a gente mole, não. Compaixão não vai deixar a gente não punir pela verdade. Compaixão não vai deixar a gente se associar com o erro, não. Mas é um sentimento, é algo que você olha para a pessoa e sente pesar, porque de alguma forma ela vai perder algo. Aleluia. Precisamos de compaixão também para disciplinar. Compaixão para disciplinar teu filho. Compaixão precisa estar envolvido. Disciplina e deve ser disciplinado. Mas levanta a compaixão. Deixa a compaixão se mover para que aquela disciplina seja saudável. Porque disciplina é necessário. Mas deixa a compaixão. Compaixão é um óleo. Sabe? Que vai fazer a gente ver diferente, como veria sem compaixão. Aleluia. Abra Mateus capítulo 14, versículo 14. Aleluia. Oh, glória. Mateus 14, 14. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Gente, tu imagina? Eu imaginei a cena agorinha. Jesus no barco, lá no barco, na água, e as pessoas acompanhando em terra Jesus no barco. À medida que o barco ia andando na água, né? Movimentando, as pessoas na terra também acompanhando. Imagina a cena. Aí diz, no versículo 14, desembarcando. Oh, Jesus não fugiu da multidão. Jesus não disse, vamos tomar outra rota aqui. Olha aquele povo, olha aquela multidão lá. Vem me buscar de novo. Vem tirar algo de mim. Jesus não pensou assim, não. Jesus desembarcou bem no meio da multidão. Compaixão faz isso. Compaixão não torna a pessoa acessível e não difícil de se relacionar e de estar no meio do povo. Jesus desembarcou, vamos lá. Talvez Isaías tivesse pego um desvio. Amém? Pegou o 202. Vamos pegar agora o 555, porque aí a gente desvia a rota. Não, Jesus sabia, a multidão acompanhando, ele desembarcou lá. E a multidão estava lá. Isso faz a gente aprender. Compadeceu-se dela. Compaixão. Viu a situação delas. Eu creio que Jesus estava no barco, olhando, e o barco caminhando, e aquele povo, aquela multidão. Conclusões. Isso é um povo necessitado. E eu tenho que dar. Jesus não fugiu. Às vezes chegam pessoas na nossa vida que são consideradas pessoas problemas, a gente foge delas. Quando na verdade era uma oportunidade para elas serem alcançadas. Se pessoas problemas chegarem perto de você, chegou na pessoa certa. Elas vão ter a possibilidade de acertar, porque chegou perto de você. Me veio agora um exemplo de Everton.
quando pegou aquele senhor aí na rua, bêbado, e levou para a casa dele, deu um banho, tudinho. Ele recebeu Jesus de manhã, deu um banho, tudinho, até que hoje a gente ainda a gente classifica aquele homem como filho de Everton. Mas o que aconteceu? Sabia que aquele homem a gente deixou dormindo aqui, aquele homem levou um maquinário nosso. Aí o que acontece quando a gente vê esse homem de novo? Não dá não. Aí é bronca. Eu fiz algo por ele e ele não quis. Julgamento. E até incentiva os outros, às vezes, né, a não ajudar. Eu sei que tem casos e casos. Amém, gente? Chega um limite ali da ajuda que a gente dá, mas isso quem decide não é a gente. Enquanto Deus não decide sobre aquele caso, a gente continua. Aleluia. É um exemplo. Pessoas que você investiu até agora não deram resultado, continue investindo. Se Deus não disse para, então continue investindo. Compaixão vai se mover. Compadeceu-se da multidão e curou. E curou. Esse e curou é uma conjunção aditiva. Não pensa que eu sei gramática, é só isso. Conjunção aditiva, conjunção adversativa. Compadeceu-se e curou. Sempre depois que a compaixão se manifesta, algo sobrenatural adiante está preparado. Curou seus enfermos. A gente quer curar enfermos sem se mover em compaixão. A gente só vai ter só uns flashzinhos. Compaixão vem antes. Aleluia. Abra Mateus 9:35. Já pode vir para aqui, Soeudo. Vou entregar o microfone. Pode vir. 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque eram aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão observa, a compaixão conclui algo na vida das pessoas. São como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor são ovelhas exaustas e aflitas. Quantos exaustos e aflitos tem por aí? E o quanto de compaixão está se movendo em nós por causa dessas ovelhas. E a solução sabe qual é? Um pastor. Você. Aleluia. E ele diz: então dirigiu-se aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Você faz essa oração. Não responda a mim, você faz essa oração. Você faz? Isaías faz essa oração, rogando que o Senhor mande mais trabalhadores para essa seara. Só ora, eu vou ser sincero com você, só ora quem está em compaixão. Só ora essa oração quem está em compaixão. Porque quem está em compaixão, nesse sentido, é porque olhou para a multidão perdida e se compadeceu daqueles que estão exaustos e perdidos.
E porque compadecimento se levantou por causa dessa situação dos outros, uma oração é estimulada a ser feita. Rogue ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para essa seara. Temos feito essa oração? Se não temos feito, um sinal se levanta. Uma avaliação vem em um termômetro. É porque talvez não estejamos olhando para a multidão, se compadecendo da multidão dos perdidos. A compaixão não vai se mover e alcançar um alto grau em nós sem isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, você lê em casa. Fala que devemos ter compaixão uns pelos outros. Entre nós, compaixão. Entre nós, se movendo compaixão, é compaixão pelo perdido que está lá fora, mas entre nós, compaixão entre nós, no corpo de Cristo, compaixão se movimentando, ou seja, a gente se interessando pelo outro membro do corpo de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Muito mover de Deus, muita chuva caindo do seu poder e da sua glória, muitas pessoas alcançadas, multidões se entregando. Pessoas passaram 3 dias com Jesus ministrando, comida para eles acabou. Jesus estava para despedir a multidão. Jesus disse: o que é que tem aí para dar de comer? Porque a Bíblia diz que Jesus se compadeceu da multidão, sabe por quê? Porque ele não queria que eles desfalecessem pelo caminho. Compaixão tem um ver na situação do outro, da multidão. Talvez se fosse Isaías quisesse alimentar aquela multidão para que ninguém falasse do ministério de Isaías. Passou 3 dias ouvindo Isaías e ele não deu nenhuma comidinha para eles. Isso não é compaixão. A compaixão veio porque Jesus avaliou e disse: eu não quero que eles desfaleçam pelo caminho. A compaixão não estava buscando o próprio interesse, o interesse de Jesus no que eles iriam falar. Jesus estava olhando para a necessidade que poderia causar um malefício para aquela multidão na caminhada de volta. Compaixão nunca vai envolver o nosso próprio interesse. Hoje foi só para a gente pensar. Amém. Para a gente se interessar um pouco sobre isso, sobre compaixão, que esteja no nosso caderno de estudo, não apenas como uma lição, mas como algo a ser vivido, manifestar. Essa é a vida de Deus. Quantos querem aqui se mover em compaixão? Seja sincero. Nós vamos ver mais poder de Deus no nosso meio. Aleluia. Eu desejo. Tenho pensado, estou passando por uma outra fase aí de desejo. E eu creio que nós vamos chegar lá. Você crê? Hoje foi só para pensar, para despertar um pensamento. Deus tem interesse. E se Deus tem, a gente tem. Aleluia. Amém. E graças a Deus que nós temos a ferramenta, nós temos amor. O amor está derramado no nosso coração. Deus nos deu a ferramenta. É só utilizarmos. Aleluia. Pai, eu te agradeço por esse povo amado e querido, teus filhos.
Teus filhos amados, que você tem grande expectativa, que usam de grande compaixão, grande misericórdia, e nós estamos aqui, salvos. E nós oramos para que esse despertamento sobre a compaixão se levante em nós. Na verdade, precisamos da tua ajuda para isso. E eu sei que você está pronto para ajudar pelo teu Espírito, que já é a nossa ajuda. Obrigado por essa ajuda compartilhada e manifesta. Eu creio na EVV Distrito, Pai, uma igreja crescendo, aumentando em compaixão. Famílias inteiras aumentando em compaixão. Uma igreja compadecida, se movendo em compaixão, sendo uma marca do nosso meio. Isso sendo elevado para um nível maior, Pai. Nós desejamos isso. Tudo para a glória do Teu nome. Tudo para a louvor do nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Você está aqui e quer entregar sua vida. Ele se compadeceu por você naquela cruz. E agora você só recebe a vida dele por uma atitude. Se você não recebeu, você pode levantar sua mão e dizer: sou eu entrego minha vida a Cristo. Tem alguém? Talvez você esteja esperando uma pessoa se levantar, e talvez essa uma pessoa é você. Seja só você hoje à noite. E você esperou por uma pessoa que se levantasse. E Deus aponta e diz: é você. Onde está você? Essa noite é para você. E você sabe, porque sabe, que precisa tomar essa decisão. Ela vem sido protelada, procrastinada. Talvez porque você não se acha pronto, pronta. Mas o pronto é decidir-se por Ele. Esse é o estar pronto, essa decisão por Ele. Aleluia. Glória. Você que já nasceu de novo, quer receber o batismo do Espírito Santo, você pode fazer isso agora. Tem alguém que quer receber o batismo? Glória. Tem alguém com alguma dor, enfermidade? Nós cremos em cura. Nossa mão está pegando de cura. Glória a Deus, todos sarados, né? Que maravilha. Então, Deus abençoe mais e mais. Vamos nos mover nisso, eu creio.